Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das figuras mais carismáticas, mais complexas e, olha, mais brasileiras que existem: o malandro. Do terreiro de Umbanda até o asfalto, vamos juntos desvendar quem é essa figura e o que ela revela sobre o Brasil. Pois é, essa é a grande questão, né? Quem é o malandro? Seria só um estereótipo, uma entidade espiritual, um símbolo da sociedade? Como a gente vai ver, a resposta não é nada simples, e é justamente isso que faz dele uma figura tão, mas tão fascinante. É exatamente isso. O malandro é essa figura cheia de carisma, cheia de camadas e com raízes profundas no imaginário brasileiro. Para a gente entender de verdade, precisamos olhar para todas as suas faces, sabe? Desde o papel dele na religião até o que ele espelha na nossa sociedade. Então tá, por onde a gente começa a puxar esse fio? Bem, vamos começar do começo, pelas suas raízes. Vamos explorar de onde ele veio e qual é o lugar dele dentro da estrutura da Umbanda. A primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de linha de trabalho. Pensa assim, na Umbanda, isso é como um grupo de espíritos que tem missões e jeitos parecidos. E os malandros? Eles formam a sua própria linha, bem distinta. Às vezes são até chamados de pernambucanos, o que já dá uma bela pista sobre a origem deles, que a gente já vai ver. E as raízes dele são um caldeirão de influências, é incrível. A base espiritual vem do Catimbó, um culto lá do Nordeste. Geograficamente, tudo aponta para Pernambuco. E presente ver como essa entidade é fluida, em São Paulo, por exemplo, eles às vezes são cultuados como baianos. É um verdadeiro mosaico cultural. Certo, já entendemos de onde ele veio. Mas e se a gente encontrasse um malandro? Como daria para reconhecer? É isso que vamos ver agora, os detalhes da aparência e da identidade que definem esta figura. A aparência dele é icónica, não tem outra palavra. Aquele traje todo branco, incluindo o chapéu, é a imagem de marca. Mas olha que legal, a própria linha dos malandros é diversa. Tem o Zé Pretinho, que se veste de preto, e tem o malandro camisa listrada, por exemplo. Essas variações não são só um detalhe, elas mostram a riqueza e a individualidade que existe dentro desse grupo espiritual. E, claro, é impossível falar de malandros sem falar do mais famoso de todos, o Zé Pilintra. Ele é tipo o grande embaixador dessa linha, uma figura tão conhecida que a fama dele vai muito além da Umbanda, ecoando pelo Brasil inteiro. Agora, um ponto que sempre gera uma certa confusão e que a gente precisa deixar bem claro. Malandros não são eixos. São linhas de trabalho diferentes. A confusão toda acontece porque, às vezes, os malandros podem sim incorporar durante as giras os rituais de eixo. Eles têm uma energia parecida, de rua, de astúcia, mas as missões e as identidades deles são bem distintas. Ok, até agora a gente estava no terreiro, no sagrado. Mas agora vamos levar o malandro para a rua, para o asfalto, porque essa figura transcende e muito a religião. Ela acaba se tornando um espelho da própria sociedade brasileira. É isso mesmo, a figura do malandro é tão, mas tão rica que virou objeto de estudo. Sociólogos, como o grande Roberto da Mata, olharam para ele e viram ali uma chave para decifrar a alma complexa do Brasil, incluindo o famoso jeitinho brasileiro. E essa citação do da Mata, olha, ela resume a coisa de um jeito brilhante. O malandro vive nesse paradoxo. Por um lado, uma certa aversão ao trabalho formal, ao batente. Por outro, uma desenvoltura, uma capacidade incrível de resolver problemas, de se virar e quase sempre a levar a melhor, mesmo quando tudo parece contra. É a celebração da inteligência da rua. Então, a gente chega agora no ponto em que tudo se conecta. Depois de olhar o lado espiritual e o lado social, como é que a gente amarra todas essas pontas para entender a dualidade final do malandro? O ponto crucial é este. O malandro não é uma coisa ou outra. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é, simultaneamente, uma linha de entidades que trabalham na Umbanda e um arquétipo social poderosíssimo. Ele reflete tanto os nossos dilemas quanto a criatividade e a resiliência gigantesca do povo brasileiro. Nele, o sagrado e o profano dançam juntos, na mesma ginga. E a gente termina com essa reflexão para levar para casa. Quando olhamos para figuras como o malandro, que guardam tantas contradições e tantas verdades sobre uma cultura, a pergunta que fica é: qual é o verdadeiro valor de arquétipos como esse? O que eles continuam nos ensinando sobre quem nós somos?